para Ele falar com você nessa noite, querido. Aleluia. Querido Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa nos ensinar por meio da Tua palavra. Tua palavra é tão rica, Senhor, Tua palavra é tão poderosa. Ainda que cada um aqui tenha uma necessidade, só a Tua palavra tem o poder para atingir as mais diversas circunstâncias. Fala com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero, na verdade, nessa noite te encorajar. Eu quero te ajudar, porque nós estamos nessa jornada da fé. Nós estamos nessa caminhada da fé. E nós precisamos entender que o nosso bem mais precioso, o que eu e você temos de mais precioso, se eu fosse perguntar para você o que você tem de mais precioso, com certeza você vai falar que é a sua vida. Sim. Mas eu vou dizer que existe algo mais precioso ainda que a sua vida. É a sua salvação. Porque essa vida aqui, a nossa vida aqui, ela é momentânea, irmãos. Ela é passageira. Os anos passam para todos. Essa semana eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos e alguns falando, né, de algumas circunstâncias e lembrando que o tempo está passando. E às vezes eles escrevem assim: pastor, estou ficando velho. Eu escrevo assim: eu também. O tempo está passando para todo mundo, né, irmãos? Os anos estão se passando e parece que estão se passando muito mais rápido do que a gente gostaria que passasse. Até uma certa idade a gente gosta que os anos passem rápido, né? Eu sonhava completar os meus 18 anos, eu queria que chegasse com 18 anos rápido, assim como esses meninos estão doidos para fazer 18 anos. Aí depois que a gente começa a passar dos 30, irmãos, 30 e pouco, depois você chega nos 40, aí você fica, sabe, numa vontade que demore mais. Podia demorar mais, o ano podia ser mais comprido, o tempo podia ser mais longo, o dia podia ter mais do que 24 horas, o ano podia ter mais do que 365 dias. Mas a vida está passando, irmãos. E nós precisamos cuidar do nosso bem maior, que é a nossa salvação. Nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar do nosso espírito. E a Bíblia nos dá alguns alertas, a Bíblia nos mostra a respeito de algumas coisas importantes na nossa vida, porque é muito mais do que alguns aspectos que nós olhamos, não fazer isso, não fazer aquilo, cuidar disso, cuidar daquilo. Existem coisas mais que também são extremamente relevantes, e se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de ficarmos de fora. E eu quero ler com você aqui Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Coloca para mim no telão aí, eu quero ler aqui com vocês algum desses versículos. Apocalipse 21, versículo 8. Interessante aqui que o texto, o apóstolo João, ele começa dizendo assim, debaixo de uma revelação do Senhor. Nós vamos ler muito Apocalipse nessa série agora. Ele começa a falar assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos. Olha só, hein? Mentira é um negócio complicado, gente. Complicado. Isso fecha a porta. A parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui, João está dizendo assim, essas coisas aqui, os que vivem essas coisas, os que praticam essas coisas, estão correndo um grande risco.
correndo grande risco, não herdarão o reino dos céus. Mas o que eu quero destacar é a primeira coisa que ele coloca ali. Quanto, porém, aos covardes. Essa palavra covarde no original, no grego, é a palavra deilos. É a mesma palavra que você vai encontrar em outros textos da Bíblia. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, verso 26. Coloca para mim em Mateus capítulo 8, verso 26. Diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Se você tiver uma Bíblia daquelas eletrônicas, que quando você clica na palavra, ela dá a palavra original. Se você clicar nessa palavra aqui, tímido, você vai ver que no grego é a mesma palavra que está lá em Apocalipse, deilos, que significa, a palavra deilos significa tímido, medroso ou covarde. É o mesmo termo, é a mesma coisa ali. Leia, abra também, coloca aí Marcos capítulo 4, versículo 40. Você vai encontrar essa mesma expressão nesse texto de Marcos capítulo 4. Então lhes disse: por que sois assim tímidos ou covardes? Então a timidez, a covardia, irmãos, e quando eu digo covardia, quando a Bíblia, o termo covardia aqui, não é o termo simplesmente de que a gente não possa ter medo, porque no Aurélio, se você clicar no Aurélio aí, no dicionário, a definição no português de covarde é pessoa medrosa que demonstra covardia diante de alguém ou de uma situação específica com a qual foi confrontada. Isso é covardia, isso é timidez. Mas no contexto da palavra de Deus, não significa que a gente não possa ter medo de nada. Não significa que se soltar, abrir a jaula aqui de um leão, eu tenho que ficar na frente dele, né? Se eu estiver andando numa floresta e de repente aparecer numa mata e aparecer uma onça pintada, que eu tenho que ficar lá e enfrentar essa onça pintada, que eu não possa correr, porque se eu correr eu vou ser covarde. Não. Como diz a história, conta-se uma história, né? Dois amigos, um japonesinho e um rapaz, estavam andando no meio de uma floresta, e só tinha um trilho assim, uma mata fechada, né? E só tinha um trio assim. E de repente, quando eles estavam aqui, numa distância como daqui, naquele cálice ali, tinha uma onça bem no meio do trio, parada, armada, para dar o bote em cima deles. O japonesinho então deu uma agachada assim, devagarzinho, e foi amarrando o tênis bem forte. O amigo dele olhou para ele e falou assim: ei, você está achando que você vai correr mais do que a onça? Ele falou assim: não, mais do que a onça não, mas mais do que você eu vou. Ou seja, se ela tiver que pegar um, ela vai pegar, vai ser você. Mais do que ela eu não vou, mas mais do que você pode ter certeza que eu vou correr. Não é esse tipo de covardia que eu estou falando, irmãos. Não é esse tipo de medo que eu estou falando. Tem coisas que é bom a gente ter medo. Tem coisas que é bom a gente ter cuidado. Eu estou falando das coisas porque é o que a Bíblia diz. Eu estou falando das coisas que nos fazem retroceder na nossa fé. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz assim. Segunda Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem nos dado um espírito de covardia. Deus não tem nos dado um espírito de medo.
E o que nós mais estamos vendo hoje na vida das pessoas, no coração das pessoas, é um sentimento de medo. Isso tem feito com que as pessoas retrocedam em muitas áreas da sua vida espiritual. E deixam de praticar aquelas coisas que praticavam. Deixam de fazer aquilo que faziam. Olha o que diz também Hebreus capítulo 10, verso 38. Coloque para mim Hebreus 10, verso 38. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quem aqui vive pela fé? Amém? Então Deus não nos deu espírito de covardia, e Deus não nos chamou para retrocedermos, irmãos. Não é hora de retroceder. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, é hora de avançar. Não é hora de parar, é hora de crer e andar. Como nós falamos aqui na semana passada, naquele texto que diz ali: aquele que sai andando e chorando enquanto o quê? Enquanto semeia. O segredo para voltarmos com os feixes, irmãos, é não retrocedermos, é ir andando, e chorando, e semeando, e caminhando, porque nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para avançar. Então não deixe que o comodismo, não deixe que esse conformismo que o mundo está, grande perigo que está acontecendo no coração de muita gente. As pessoas se acomodaram nesse tempo agora. Elas se acomodaram a ficar assistindo culto pela internet. Elas acomodaram, eu sei que existem pessoas que ainda não podem vir, uma série de circunstâncias. Tem gente que está assistindo hoje, que tem criança pequena. Entendo tudo isso. Mas também é notório. Aqueles que poderiam já voltar, mas deixaram que a circunstância, irmãos, e fizeram com que o seu coração retrocedesse. Talvez coisas que você fazia já não faz mais. E de repente nós corremos o risco de vivermos aquele saudosismo da fé. Nossa, tempos bons eram aqueles. Como Deus me usava. Olha, pastor, eu era usado na presença de Deus. Olha, Deus falava comigo. Olha, eu ouvia a voz de Deus. Ei, Deus quer te usar agora e quer te usar ainda mais em nome de Jesus. Por que parou? Parou por quê? Levanta sua cabeça, é hora de voltarmos. Por quê? Porque Deus não se compraz. Porque os covardes, irmãos, não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar. Nós não fomos chamados para retroceder. Assim como você não quer retroceder, você não aceita retroceder na sua vida, você fica inconformado em retroceder na sua vida natural. Porque até a gente conhecer determinadas coisas, irmãos, a gente ainda vive, mas depois que a gente começa, depois que a gente experimenta, a gente não quer retroceder mais não. Existem coisas que é muito bonitas, existem coisas que é muito legal, mas a gente só quer ver de longe, a gente não quer voltar mais. Estava falando hoje de manhã, né? Às vezes você vai, para quem, principalmente os homens assim, que a gente gosta muito de automóvel, gosta muito de carro, a gente vai, eu já fui em algum, aqui em Bebedouro tem, já fui no Rio Grande do Sul, no museu de carro antigo. Nossa, é muito legal, assim, acho interessante aqueles carrão bonitão, ajeitado, aquela coisa, mas é muito bonito, mas a gente não quer ter um daquele na garagem não, irmão. Eu acho muito legal, né? Às vezes eu vejo na cidade aí, uns fusquinha restaurados, acho bonito esses fusquinha 66, 62, 61, fusquinha antigão, aqueles da faixa branca no pneu, né? É muito legal, é muito bonitinho aquilo. Já tive, todo mundo aqui que tem uma certa idade aqui já passou na mão, já passou um Fusca na sua mão, né, irmão? Quem tem uma certa, quem tem mais de 40 aqui, todo mundo aqui já teve um Fusca. Eu já tive alguns. Fusquinha é muito legal, mas a gente não quer mais Fusquinha não, irmão. Aquilo não tem direção hidráulica, aquilo não tem vida elétrica, não tem ar-condicionado. É só aquela ventarola, é aquele barulho na orelha. Não tem porta-mala.
Quantas vezes eu morava em Goiás, irmãos, mais de 600 quilômetros daqui, eu pegava a Débora, pegava a Sara e punha dentro de um fusquinha, eu saía lá de São Luís de Montes Belos e eu vinha para Barretos. Eu gastava mais de quase 10 horas de viagem, irmãos, feliz da vida, num Fusca, porque era o que tinha, irmãos, até que eu comprei, até que eu troquei meu Fusca por um Passat. Era bem melhor. E depois que você entra num carro com direção hidráulica, irmão, e depois que você entra num carro com ar-condicionado, ninguém quer voltar para trás, não, irmão. Ninguém quer voltar para trás. Enquanto você tem sua bicicleta, glória a Deus, fique feliz. Mas o dia que você comprar sua motinha, você não quer voltar a andar de bicicleta, não. Salvo se for só para questão de fazer exercício e qualidade de vida e saúde. Mas como locomoção, você não quer mais, não. Por quê? Porque a gente quer sempre o quê? Progredir. E por que na fé vai ser diferente? Por que no que diz respeito às coisas de Deus vai ser diferente? Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos deixar com que essa timidez tome conta do nosso coração, porque senão a gente começa a entrar no conformismo e a gente começa a arrumar justificativa, a gente começa a arrumar desculpa para todos esses aspectos. E o nosso coração começa a se esfriar, se esfriar, se esfriar, se esfriar, irmãos. Porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia. Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você foi chamado para viver pela fé. E como é que é viver pela fé? Paulo diz assim: o justo vai vivendo de fé em fé. Nós vamos caminhando, irmãos, caminhando. A Bíblia diz assim: aquele que lança a mão no arado, colocou a mão no arado, você não pode fazer o quê? Olhar para trás. O que dirá? Olha só, vamos pensar. A Bíblia diz: aquele que colocou a mão no arado não pode olhar o quê? Se você não pode olhar para trás, o que dirá tirar a mão do arado? Se nem olhar para trás não pode, o que dirá tirar as mãos do arado e abandonar o arado, irmãos? Jamais, jamais. Nós somos chamados para ir de fé em fé, fomos chamados para crescer, fomos chamados para melhorar, e nós vamos avançar, irmão, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar. Essa circunstância não vai nos parar. Nós podíamos muito bem, já falamos isso aqui outras vezes nos cultos online, falamos com vocês, se você não nos ouviu, vai ouvir agora. Nós podíamos muito bem, nesse tempo de pandemia, ter fechado o nosso cerco aqui, ter cuidado da nossa casa, e vamos fazer isso aqui, e vamos ficar quietinho aqui, e vamos tentar. Não, irmãos, nós avançamos. Ganhamos almas para Jesus, ampliamos as nossas obras sociais. Servimos 50 refeições por dia, estamos servindo 100 refeições por dia. Abrigando pessoas no albergue, evangelizando, pregando, internando pessoas em casa de recuperação. Ministérios começaram a surgir. Toda sexta-feira tem uma galera aí, que no final da tarde vem para cá para o restaurante, monta marmita, e sai durante a noite entregando marmita para os moradores de rua em vários pontos da cidade. E essa semana eu encontrei com a Natália na porta do mercado, falei: e aí, filha, tudo bem? Elas estavam fazendo compra, ela e a minha nora, a Fernanda. Nós estamos comprando umas coisas. Eu perguntei: o que vai ser o cardápio hoje? O que foi sexta-feira agora? Pernil, né? Eu falei: onde é que vocês estão entregando que eu vou para a rua? Onde é que é o ponto aí que eu vou sentar num banco desse? Porque o negócio está bom demais, tá melhor do que lá em casa, os moradores de rua. Me fala onde é que é esse ponto aí que eu vou sentar lá no banco do Bom Jesus, lá da praça da rodoviária, para receber uma marmita dessa. Esses ministérios surgiram aonde, irmãos? No meio da pandemia. Porque nós olhamos diante da necessidade,
diante da crise, em vez de a gente se fechar, em vez de a gente ficar chorando e lamentando, não, nós vamos chorar. Já que tem que chorar, todo mundo chorou, né? Então vamos chorar, mas não vamos parar de andar, não. Nós vamos chorar e vamos caminhando, e vamos semeando, porque eu sei que nós vamos voltar muito em breve, trazendo os feixes de alegria que o Senhor vai nos dar. É tempo de avançar. É tempo de voltar à prática das primeiras obras, como diz Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A nossa vida com Deus, irmãos, nós não podemos abandonar o nosso primeiro amor. Nós não podemos abandonar a paixão. Nós não podemos abandonar o desejo pela presença dEle. O desejo de fazer a vontade dEle, de colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos abandonar isso, porque senão nós vamos nos envolver com esse mundo, irmãos. E como eu disse, esse mundo está passando, irmãos. Está passando. E cada um de nós precisamos correr a nossa carreira. Deus tem uma carreira para você. Olhe para o seu irmão, fala assim para ele aí, ó, Deus tem uma carreira para você. Olhe para ele aí. Dentro de você há uma fonte, queridos. Eu estava falando no meu grupo familiar essa semana a respeito disso, dos lugares que o Senhor coloca. Deus coloca você em lugares que eu não posso estar. Deus me coloca em lugares que você não pode estar. Por quê? Porque Deus ama a todos e Deus quer alcançar a todos. Existe um grupo de pessoas nessa cidade que Deus te colocou, que Deus te plantou, que Deus te deu acesso, que ninguém aqui nesse salão aqui, ó, tem acesso a essas pessoas, só você. E você vai passar batido nesse tempo. Vai passar de deixar de cumprir a sua carreira. Nós não podemos abandonar o nosso primeiro amor, nós não podemos abandonar a nossa primeira paixão, o nosso desejo pela presença dEle, não. Aí ele fala, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que fazer então? Primeiro, lembra-te pois onde caíste. Quando foi que você começou a abandonar determinadas práticas da sua vida? Tem gente que era fiel nos cultos de quinta, nem quinta-feira vem mais na igreja. Tem gente que ia no grupo familiar, hoje não vai mais. Tem gente que liderava grupo familiar, hoje nem lidera mais. Tem gente que orava, hoje não ora mais. Tem gente que tinha comunhão com a palavra, hoje não tem mais. Tem gente que tinha ministério chamado de Deus, hoje não tem mais. Onde foi que você deixou de vigiar? Onde foi que você deixou de guardar o teu coração? Porque se nós não vigiarmos, irmãos, o grande problema é que a gente tira os olhos dele. E todas as vezes que nós tiramos os olhos dele, nós começamos a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Não tire os olhos dele. Lembra, pois, aonde caíste. Aí João dá a segunda dica, ele fala assim, arrepende-te. Se arrependa, peça perdão, reconheça. Não fique culpando as pessoas não, porque nós somos mestres em arrumar desculpas para os nossos problemas. Nós somos mestres em arrumar justificativas para as nossas crises, para os nossos problemas e para as nossas fraquezas. E isso foi o que gerou a queda de Saul. Não quero falar sobre isso, mas se você olhar a vida de Saul e olhar a vida de Davi, você vai perceber que Saul, humanamente falando, cometeu erros não tão graves quanto os erros de Davi. Qual foi a diferença de Davi e Saul? É que todas as vezes que Deus confrontava Saul, Saul se justificava. E todas as vezes que Deus confrontava Davi se humilhava. Deus não tem problema com as nossas falhas. Deus não tem problema com as nossas debilidades. Se é que eu posso usar essa expressão, Deus tem problema. Deus tem problema são com as nossas justificativas. Eu parei de fazer isso, pastor, por causa de fulano. Eu parei de fazer isso por causa da minha mulher. Eu parei por causa disso por causa do meu marido. Por causa dessa circunstância. Por causa que estava assim. Porque estava assado. Para, irmão, vai ficar justificando até quando? Esses dias atrás,
Eu vi um vídeo, está lá na Netflix, aqueles documentários. Eu não sei o nome do vídeo lá, mas se você procurar, você vai achar 10 minutos. Um rapaz nasceu sem as duas pernas. Quando a mãe viu ele, o abandonou, foi morar num orfanato e passou na mão não sei de quantas famílias. Um documentário real. E esse rapaz, irmãos, começou a treinar e a praticar aquela luta greco-romana, que é uma luta olímpica, sabe? Que os caras, não é de soco não, é aquelas lutas greco-romanas que os caras se agarram e tem um jeito lá de jogar um no chão e imobilizar e pôr numa posição. E ele começou a treinar aquilo, irmãos, e o cara não tinha perna. E ele estava lutando com gente normal. E era interessante você ver no vídeo lá, e ele tentando lutar, ele treinando, e os caras com um monte de condição melhor do que ele, e ele lá no chão, ali só com os braços e com o tronco no chão, tentando se arrastar, e ninguém estava fazendo mole para ele não. E ele começou a treinar, e de repente ele começou a ir para as competições, e ele começou a perder as primeiras, e ele chorava e chorava, e o treinador pegava ele e falava assim: você é capaz, você é capaz, você é capaz, você vai conseguir. Em momento algum ele ficava se justificando: é porque eu não tenho perna. E ele começou a treinar. Moral da história, depois você assiste o vídeo. Vou dar um spoiler aqui, fazer o quê, né? É spoiler que fala, né? Quando você conta o final do filme, é isso? Tá, vou falar porque eu estou dando testemunho mesmo. Mas você vai assistir que você vai chorar. E eu enchi os olhos de lágrimas. O rapaz foi campeão, irmãos. Lutando com gente normal. Na categoria e no peso dele. Não justificou. Não desistiu. Não olhou para o problema e falou assim: eu sou um coitado da vida. Não, ele foi à frente, irmãos. Vamos em frente. Seja corajoso. Não deixe a timidez entrar no seu coração, para que a gente não corra o risco, irmãos, de ficar de fora. Porque a gente está cuidando de um monte de coisinha na nossa vida, e estamos esquecendo que muitas vezes nós estamos nos acovardando na nossa vida e na nossa fé. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende. Terceiro lugar, João fala: volta à prática das primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia. Volta a praticar o que você praticava, porque senão não tem retorno. Não há maneira. A vida, irmãos, não é virtual. A vida é real. A vida é real. A vida não é roteiro de filmes. A vida não é redes sociais que você vê aí, e a gente está cansado de saber disso. Casais que estão à beira de uma separação, mas vivem postando fotos abraçadinho e sorrindo na internet, no Facebook, no Instagram, e a gente sabe que o casamento está um desastre. A vida não é Facebook, a vida não é Instagram, irmãos. A vida não é rede social, a vida é real. Os problemas estão aí. As dificuldades estão aí, mas nós temos essa palavra aqui que nos auxilia. Nós temos essa palavra que nos ajuda, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que é a base para mim e para você. Mas nós temos que agir e não podemos deixar que a covardia, que a timidez tome conta do nosso coração. O que você fazia em Deus? O que você era em Deus? E hoje você não faz mais. O que você vivia e você não vive mais? Quem vive de passado, irmãos, que vive de passado, é museu. Aquela nostalgia, na minha época, pois é, aquela época passou, irmão. Passou. E tem coisa que não vai voltar mais. Não volta mais. Aquela infância que eu e você tivemos, de rua, de brincadeira,
Esquece, irmãos, isso não tem mais hoje, não tem mais. Não tem mais. Temos que contextualizar a coisa e fazer do jeito que tem que ser feito, da melhor maneira e menos danosa possível. O que você fazia que não faz mais? O que você praticava que não pratica mais? Está na hora de voltar. Porque se nós nos acovardarmos, irmãos, olha, as notícias da palavra não são boas. E eu quero deixar esse alerta para você hoje. É uma noite de ceia. Nós vamos ceiar agora. É uma noite de reflexão. O preço dessa ceia, irmãos, foi muito alto. A ceia fala do corpo e do sangue de Jesus, que foi dado por nós. O preço foi muito alto. Ele podia ter desistido, podia ter voltado atrás, mas não. Ele perseverou. Para que eu e você não possamos desistir e possamos continuar perseverando. Amém? Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe as circunstâncias, as vozes contrárias abalarem você. Fique com Jesus. Fique com essa palavra. Creia nele. Creia nele. Confie nele. Ele começou uma obra. Ele vai completar essa obra na sua vida em nome de Jesus. Amém.